Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro episódio da nossa série Matuta e Trampa do Coletivo Tangente, a série onde a gente está abordando questões sobre a nossa relação de nós cristãos com a cultura. No primeiro episódio a gente falou um pouco sobre por que a arte ela não precisa de justificativa para ser produzida. Depois, no segundo episódio, a gente viu as possíveis relações entre a fé e a cultura. E agora, nesse terceiro episódio, a gente vai falar um pouco da importância e da ordenança de Deus para que haja uma interação cultural de nós cristãos. Bem, para introduzir esse tema, a gente tem que ter em vista que Deus nos deu, assim, isso a teologia vai mostrar para a gente através da própria Bíblia, que Deus nos deu três mandatos, três grandes mandatos ou três grandes missões. O primeiro foi o mandato espiritual, quer dizer a relação nossa com o próprio Deus, a nossa comunhão com o próprio Deus, com o Criador. Um segundo mandato foi o mandato relacional, ou seja, a nossa relação com o próximo, a nossa relação uns com os outros. E um terceiro mandato foi o mandato cultural, ou seja, a nossa relação com a criação de Deus, a nossa relação com a criação que Deus fez e que nos colocou nela. E é sobre esse mandato cultural que a gente vai falar um pouco hoje. Se a gente for ler Gênesis, a gente vai ver que Deus ordenou para o homem, né, na narrativa bíblica, que o homem cuidasse do jardim, que o homem desenvolvesse o jardim, que o homem criasse nele. Se a gente parar para pensar, o que é um jardim, assim? Eu não sei vocês, mas quando eu era mais moleque, assim, eu tinha uma ideia, quando falava do Éden, eu pensava numa grande florestona, assim, tipo, mata mesmo, sabe? Tipo, floresta amazônica, assim. Um negócio cheio de árvore, zona, e, cara, o Adão e Eva, assim, tinha que sair desbravando e coisa do tipo. Mas a Bíblia nos diz que Deus criou um jardim, que Deus criou o homem e colocou esse homem num jardim. E um jardim, se a gente for pensar a fundo, assim, o que é um jardim? Um jardim é um ambiente planejado. É um ambiente onde a natureza se intercede com a arte. É um ambiente, de certa forma, artístico, que foi pensado, que foi elaborado, que foi projetado para ser um lugar belo, para ser um lugar útil, para ser um lugar de uso mesmo e desfrutando de alguma coisa bonita, de uma coisa bela, com beleza. Então, Deus coloca o homem nesse jardim, nesse ambiente planejado, de certa forma artístico, e ordena que esse homem desenvolva esse local, que esse homem cuide e desenvolva dele. E aí é interessante a gente notar que isso aconteceu antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Mas aí, em um contexto posterior, quando o povo de Deus estava mais na frente da narrativa bíblica, vai mostrar que o povo de Deus foi exilado na Babilônia, começou a viver em cativeiro, em um regime opressor e tudo mais. Deus fala o seguinte pra gente, lá em Jeremias 29, dos 5 ao 7. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar o número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Olha que coisa mais doida, assim. A galera, o povo de Deus estava em cativeiro, exilado, num lugar de opressão, num lugar onde eles estavam sendo escravizados e coisa do tipo. E aí eles vão até Deus através do profeta Jeremias, e ele fala, a revelação de Deus é que, cara, trabalhem para o bem dessa cidade que vocês estão. Desenvolvam, construam casas, se casem, tenham filhos, plantem árvores, trabalhem para o bem da cidade. Então, a gente pode inferir que esse mandato cultural de Deus não é algo apenas pré-queda e também não é algo que veio só depois da queda. Antes da queda, antes do pecado, já existia essa intenção de Deus para nós, e depois do pecado, Deus continua ainda a nos dizer isso, a nos dizer para trabalhar pelo local onde a gente está vivendo, desenvolver, cultivar no sentido mais amplo, né, de cultivar a cultura mesmo assim. Isso é muito massa, porque faz a gente entender que a produção cultural, seja ela no sentido mais amplo do nosso trabalho ordinário, e aí que eu não estou falando nada a ver com arte, do nosso trabalho ordinário mesmo, o cara que é administrador de empresa, o cara que
trabalha em qualquer área, no simples trabalho dele, é uma forma que ele está de desenvolver e de atuar na cultura, mas também no sentido mais amplo para nós artistas, de produção artística mesmo. Ou seja, tanto esse trabalho ordinário, tanto esse trabalho artístico, e que também de uma certa forma é ordinário, mas só diferenciando os dois, são uma ordem de Deus para a gente. Foi algo que Deus nos ordenou fazer. Então, a gente precisa interagir com a cultura porque Deus nos ordenou fazer isso, porque foi um mandato de Deus para nós. E aí a gente precisa, nessa interação, lembrar daquela estrutura, criação, queda, redenção, consumação. Ou seja, Deus criou um mundo bom, esse mundo bom foi corrompido. A partir dessa corrupção, Deus nos usa para começar a redimir ele, ainda que a gente não vai conseguir fazer isso de uma forma plena. Então Cristo vai vir, vai redimir, ou seja, vai tirar desse mundo todo o mal e vai consumar, ou seja, vai concluir sua obra redentora. E aí sim a gente vai viver no mundo pleno, no mundo sem maldade, sem coisa ruim nenhuma, no mundo de beleza, no mundo de glória, de coisas boas. Então, diante disso, diante desse mundo que foi criado e se corrompeu, um dos nossos papéis, e é um dos, e não o único papel, um dos nossos papéis é, a partir da graça comum de Deus, trabalhar para que a gente possa redimir ou antecipar a redenção que Cristo Jesus vai fazer na cultura e nas artes, até que venha a consumação. E aí, se a gente for avançar um pouco na narrativa bíblica e for lá para Apocalipse, é muito interessante a gente notar que as Escrituras nos revelam que a Nova Jerusalém, a cidade onde a gente vai morar, vai ser um lugar belo e um lugar adornado. Isso é muito interessante. Olha o que a narrativa bíblica nos fala, em Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. E aí lá nos versículos 19 a 21 ele continua. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro com vidro transparente. Embora Apocalipse seja uma literatura bem complexa e bem figurativa e bem cheia de coisas que a gente muitas vezes não compreende direito, a gente lendo isso a gente vê que a Nova Jerusalém vai ser um lugar muito, muito, muito bonito, muito doido, muito adornado, muito cheio de coisa bela nela. Onde tudo começou, lá no jardim, e onde tudo acabará, lá na Nova Jerusalém, são lugares onde a arte há uma certa riqueza estética. E inspirados nessa expectativa do que foi no jardim e do que será na Nova Jerusalém, e naquilo que Deus ordena para o seu povo em exílio fazer, a nossa missão, ou uma das nossas missões, é trabalhar nesse intervalo. Então, trabalhar nesse intervalo entre o jardim e a Nova Jerusalém, fazendo com que nossa arte seja produzida, com que nossa música, nossas artes visuais, nosso grafite, nosso teatro, o que quer que seja da nossa produção artística seja produzido tendo essa consciência de que o jardim, onde tudo começou, era um lugar que tinha arte envolvido, um lugar planejado, com beleza, e que a Nova Jerusalém, que é para onde a gente vai, também é um lugar que a Bíblia nos revela como um lugar belo, um lugar cheio de riqueza estética, cheio de riqueza artística nesse sentido. Então, se onde tudo começou e para onde tudo vai tem essas duas características, essas duas qualidades estéticas, criativas, a gente pode inferir que nesse intervalo de tempo o nosso papel enquanto artista cristão é também trabalhar para que nossas cidades, para que os lugares onde a gente vive, para que os contextos onde a gente está também sejam cheios de beleza, cheios de arte, cheios de coisa boa, de boa arte sendo produzida. Por isso que nós, enquanto cristãos, precisamos produzir arte, precisamos ter uma interação cultural nesse sentido. Estar na cultura, de atuar na cultura, de produzir arte, de estar nas galerias da nossa cidade, de estar nos centros culturais da nossa cidade, de estar nos teatros, no cinema, participando de, festival de filme independente, do que quer que seja. E aqui não é uma ideia triunfalista de que a gente vai ser os melhores e coisas do tipo. Longe disso, mas é uma ideia de que a gente precisa estar nesses locais, a gente precisa estar atuando na cultura, porque foi para isso que Deus nos chamou e Deus nos deu dons e nos deu capacidade para fazer isso.
Então, fazendo isso é uma forma que a gente tem de ofertar de volta a Deus e de ofertar ao nosso próximo, de ofertar às pessoas da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso bairro, do nosso país, por que não, os dons e a graça que Deus nos deu para produzir arte. O Francis Schaeffer, que é um dos autores que a gente se fundamenta muito no Tangente, dá 3 princípios para os cristãos produzirem arte no seu livro A Arte e a Bíblia. Obviamente que não são os únicos princípios, obviamente que há muito mais coisa a ser explorada, mas ele dá alguns 3 princípios básicos para a gente atuar nessa interação cultural nossa. A primeira coisa que ele fala é que a arte cristã atual tem que ser uma arte do século atual. O que ele quer dizer com isso? Não adianta nada eu estar aqui em Goiânia, século 21, 2019, num contexto totalmente do que foi, sei lá, o Rembrandt, e querer fazer uma arte igual a dele, ou uma arte parecida com a dele, por exemplo. Aquilo era de um contexto, ainda que a gente ache isso bonito, ainda que a gente valorize a arte dele, ela seja belíssima, fale com a gente, ela comunique verdades pra gente, a gente possa ter uma experiência com Deus através das obras dele, mas é uma arte de muito tempo atrás, de um contexto totalmente diferente, de uma cultura totalmente diferente. O princípio que o Schaeffer dá pra gente hoje é que, cara, vamos fazer uma arte pro nosso tempo, uma arte pra nossa cultura, pro nosso contexto cultural. Não adianta nada, embora a gente possa se inspirar em artistas do passado, mas não adianta nada a gente copiar o estilo ou as obras que esses caras faziam, porque vai haver um deslocamento cultural. Então, esse seria um primeiro princípio que o Schaeffer fala pra gente. E aí, no último episódio dessa série, a gente vai falar sobre contextualização, e vai ser muito bom, eu espero. Então, o primeiro princípio é esse: fazer uma arte atual que seja uma arte do nosso século atual. Um segundo princípio é que a arte cristã deve ser culturalmente contextualizada. Fazer uma arte contextualizada é uma arte que vai comunicar com as pessoas da nossa realidade, com as pessoas da nossa cultura, com as pessoas que estão para além do nosso gueto gospel, da nossa bolha religiosa, mas uma arte que vai comunicar com essas pessoas. Não quer dizer que a gente vai abrir mão dos nossos princípios cristãos, não quer dizer que a gente vai abrir mão da nossa visão de mundo cristã, mas quer dizer que a gente vai pegar isso, a gente vai pegar a nossa visão de mundo, a gente vai pegar aquilo que a gente crê e vai traduzir através da nossa arte de uma forma que um cara que não é cristão, de um cara que nunca pisou numa igreja, vai ver aquilo e aquilo vai fazer sentido para ele, ainda que ele discorde, ainda que ele não venha concordar com aquelas ideias, mas ele vai compreender aquelas ideias, ele vai entender do que a gente está falando, vai entender do que a nossa arte está falando. E isso é importantíssimo, importantíssimo se a gente quiser que a nossa arte tenha algum tipo de relevância para além da nossa igreja, para além do nossa bolha gospel. O Schaeffer vai falar que a nossa arte ela tem que refletir a cosmovisão cristã. Então foi o que eu acabei de falar, a gente não, enquanto artistas, a gente não deve abrir mão da nossa visão de mundo cristã. A gente não deve abrir mão daquilo que a gente crê. A gente não deve abrir mão da forma como a gente enxerga a realidade. A gente tem que fazer uma arte que reflita esses nossos princípios, e isso não quer dizer fazer uma arte religiosa, de forma alguma. Eu posso fazer uma arte que não tenha um versículo bíblico ou uma ilustração bíblica sequer, e ainda assim aquela arte, ela traduzir princípios cristãos ou traduzir uma visão cristã de mundo. Então, fica esses 3 princípios pra gente. Primeiro, fazer uma arte atual, uma arte que condiza com o nosso contexto atual. Fazer uma arte culturalmente contextualizada, uma arte que vá comunicar com as pessoas da nossa cultura, do nosso contexto cultural, do lugar onde a gente vive. E fazer uma arte que reflita aquilo que a gente crê. Não negar aquilo que a gente crê. E aí, reforço, isso não quer dizer fazer uma arte religiosa ou fazer uma arte gospel. Não que fazer uma arte religiosa seja errado, mas não se restringe a isso. Eu posso fazer um grafite sem nenhum versículo bíblico por trás, sem nenhum nada nesse sentido, e ainda assim eu fazer algo que traduza, que expresse aquilo que eu creio. Vamos interagir com a cultura, vamos produzir arte, vamos colocar nossa cara a tapa, vamos entrar nos espaços culturais da nossa cidade, vamos usar disso e vamos abençoar o mundo com as riquezas que Deus deu pra gente. Toda riqueza só existe porque tem uma pobreza para ser suprida por ela. Acho que alguns já devem ter ouvido isso ser dito milhares de vezes aí, mas é uma verdade. Então, se Deus nos deu potenciais artísticos, vamos usar isso para contribuir com o nosso mundo, para redimir o mundo e para expressar a nossa visão cristã de mundo para todas as pessoas. Beleza? Então,
esse terceiro episódio fica por aqui. Reforço o pedido para vocês divulgarem, compartilharem, deem feedbacks se vocês estão achando massa, se o formato tá legal, se tá muito chato, se meu sotaque é muito ruim, se minha dicção é ridícula, enfim, deem feedbacks se vocês acharem melhor, porque essa é uma série experimental e a gente quer fazer outras, não só comigo, mas com outras pessoas do Tangente, pra gente poder aí estar ajudando e contribuindo de alguma forma com os artistas cristãos aí do nosso Brasilzão. Beleza, galera? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu!